Bom dia, sou a professora Michele Santos, professora do curso técnico em Química e supervisora, junto com o professor Josué. A disciplina de hoje é a Química Geral Inorgânica e a gente vai começar o nosso tópico 1, que está na apostila, no capítulo 1. Bem, inicialmente a gente vai falar um pouquinho da importância da química. Química é a ciência da matéria e suas transformações. Então a química ela vem acompanhando, vem contribuindo para o avanço da civilização, visto que tudo que a gente utiliza, os alimentos, as bebidas, a nossa vestimenta, o ar que respiramos, o celular, o notebook, toda essa tecnologia, ela está associada à química. Então, a química ela acaba proporcionando conhecimento em diversas áreas para a sociedade, Seja na área da saúde, meio ambiente, novos materiais, agricultura. Bem, o que seria essa matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos: ouro, água, matéria, pedra, plástico. Além disso, nós temos duas propriedades, o que a gente chama de propriedades físicas e propriedades químicas. O que seriam as propriedades físicas? Propriedade física é tudo que a gente consegue observar e medir sem fazer uma alteração da substância. Como assim? Se eu faço uma determinação da massa, de um determinado componente, se eu faço uma pesagem na balança, se eu meço temperaturas, seja temperatura de fusão, temperatura de ebulição, ou a própria temperatura mesmo de um determinado material, eu estou trabalhando com propriedades físicas. Essas propriedades físicas, elas não estão modificando a identidade da substância. Quando a gente fala em transformações, em transformações de estado físico, seja solidificação, fusão, sublimação, todos aqueles estados que a gente apresenta lá no ensino fundamental e que a gente recorda agora, no curso técnico, todos eles são propriedades físicas que a gente continua tendo. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, nas aulas. Se eu pego uma caçamba de gelo e deixo ele em cima da pia da minha residência, o que vai acontecer? Eu tinha água no estado sólido, com a variação de tirar do refrigerador e deixar em cima da bancada da pia, estou na temperatura ambiente, o que vai acontecer ali? Eu vou ter uma mudança de estado físico, mas a composição não foi alterada, eu continuo tendo água ali, tá? Então, ali a gente está tendo só uma mudança de estado físico. Então, eu tenho as propriedades físicas, elas vão estar nos auxiliando nessa parte, Eu consigo fazer medições sem estar alterando a identidade da substância. Bem, já quando eu falo em propriedades químicas, da substância, eu tenho transformações da substância. Então, por exemplo, se ocorre quando a gente fala esse prego está enferrujado, foi porque o prego sofreu uma reação de oxidação, ele oxidou, Então, teve uma mudança ali. Se eu faço um determinado experimento e ocorre uma liberação de gás, eu estou tendo uma transformação, estou tendo uma reação química ali com a formação desse gás, tá? Então, mudanças químicas, elas propriedades químicas, elas acabam tendo essa transformação da substância. Bem, e aí a gente começa na importância da teoria atômica, Para a gente conseguir acompanhar essas propriedades da matéria, é importante a gente entender como o átomo é constituído, certo? Com esses modelos atômicos, com essa teoria atômica, a gente vai conseguir identificar qual é o tipo de ligação química, por que ocorre condutividade elétrica, a importância da solubilidade, da reatividade, tudo isso. Então, começando a evolução histórica do modelo atômico, O primeiro modelo é o modelo atômico de Dalton, ele ficou conhecido como modelo de bola de bilhar. O que o Dalton dizia para a gente? Dalton informava que, na opinião dele, segundo os experimentos realizados por ele, os estudos que ele fez, ele dizia que o átomo era esférico, maciço e indivisível. Ele dizia também que os átomos tinham átomos de elementos diferentes, tinham massas diferentes, e eles estavam se combinando em proporções diferentes com o objetivo de formar novas substâncias. Tá?
E eles diziam que os átomos eles não eram criados nem destruídos, eles só apenas se combinavam, né, de maneiras diferentes com o objetivo de formar, de produzir novas substâncias. Bem, em seguida veio o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. O que era esse modelo? Ele dizia que o átomo era como se fosse uma bolha gelatinosa, tá? Maciça, né? E que que ela era positiva. Só que nessa massa positiva, né, nesse pudim, tinham as passas, que eram os elétrons. Né? Os elétrons eles apresentavam carga negativa. Só que a mesma quantidade de cargas que eu tinha positiva, eu tinha de cargas negativas. Então, a carga total do átomo ela seria zero. Tá? Esse modelo ele foi derrubado pelo modelo de Rutherford em 1908. Rutherford ele pediu para que 2 alunos desse fizessem um bombardeamento com folhas de metais, né? Com partículas alfa. O objetivo era comprovar realmente o modelo de Thomson ou não. Então, Thomson dizia que o átomo ele era uma bola gelatinosa, né, neutra. Então, quando as partículas alfa colidissem com esses átomos, eles passariam direto, tá? Se fosse dessa maneira. E sofreriam o quê? Pequenos desvios, mas não foi isso que aconteceu. Tá? A maioria das partículas elas conseguiam atravessar essa lâmina de ouro. Né? Algumas conseguiam fazer um desvio de até 90 graus ao atravessar. E algumas retornavam. Então, como é que foi explicado esse fato, né? Então, para que ocorresse esse retorno, né, essa inversão ali na trajetória, teria que ter uma região central positiva, que era o núcleo, né? E esse núcleo ele teria que ter a maior parte da massa do átomo. Então, o que Rutherford propôs? Né? Propôs um modelo conhecido como modelo planetário, no qual o núcleo seria centralizado e conteria grande parte da massa, toda a massa, assim, a maior parte da massa do átomo estaria concentrada nesse núcleo. Tá? E ele dizia que todas as cargas positivas, que foram chamadas de prótons, estariam ali, todas as cargas positivas. E os elétrons eles estariam girando, né, ao redor desse núcleo, numa região que era chamada de eletrosfera. Daí surgiu o átomo nuclear. Já Bohr, ele estava estudando espectros de emissão. Né? Então, ele fazia um experimento no qual um gás hidrogênio estava aprisionado, né, numa ampola, e ele fazia uma diferença de potencial. Né? Submetia essa ampola numa diferença de potencial. E o que acontecia? Ele passava isso, né, essa emissão, por um prisma, tá? Então, essa luz, quando ele aplicava esse diferencial de potencial, essa diferença de potencial nesse tubo contendo hidrogênio, ele emitia uma luz vermelha. Quando passava por esse prisma, essa luz ela se dividia em quê? Se dividia em comprimentos, em diferentes comprimentos de onda e frequência. Então, daí foi caracterizado o que a gente chama de espectro luminoso descontínuo. Então, tem até a imagem aqui, né, desse espectro, tá? Então, quando ele passava pelo prisma, essa luz, ela se dividia, né, em diferentes comprimentos de onda, né, e frequência. E aí a gente teve esse espectro luminoso descontínuo. E aí, em seguida, ele fez os postulados de Bohr. O que ele dizia? Ele dizia que a eletrosfera ela estava dividida em camadas, ou níveis de energia, que é o que a gente usa atualmente, né? Então, a gente passa a ter o nosso núcleo central, tá? E as camadas ao redor. Né? Então, são 7 camadas, né? E os elétrons eles passam a estar se movimentando nessas camadas. O que acontece? Quando eu tenho um elétron, ele passa de uma camada para outra camada, ele acaba, né, saltando. Quando ele salta de energia, passando de uma camada para outra, ele acaba emitindo o que a gente chama de fóton de luz, tá? Bem, em 1932, a gente teve a descoberta do nêutron. O que seria o nêutron? O nêutron ele é uma partícula presente no núcleo, tá? E ele não possui carga.
Então, foi mais ou menos em 1932. E esse cientista, né, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Física em 1935 devido à descoberta do nêutron. Bem, então o nosso sistema planetário, ele tem esse aspecto, digamos assim, né? Ele acaba tendo um núcleo central, tá? Esse núcleo ele é constituído de prótons e nêutrons, e ao redor a gente tem a eletrosfera. Na eletrosfera a gente tem os elétrons presentes, então é o nosso sistema planetário. Então, como é que ficou dividido, né? Partículas, o nosso átomo dividido em núcleo, que contém prótons e nêutrons, e na eletrosfera, que contém os elétrons. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha informando a carga relativa e a massa relativa. Como é que é feito isso, né? Os prótons, eles são positivos, então eles passam a ter uma carga relativa de +1. Os nêutrons não possuem carga, então uma carga nula, e os elétrons têm uma carga de -1. Já a massa relativa, tanto dos prótons como dos nêutrons, é 1. Já os elétrons, eles apresentam uma carga de 1 dividido por 1836. Por isso que a gente diz que a massa do elétron é desprezível quando comparada à massa das outras partículas, dos prótons, dos nêutrons. Bem, como é que a gente calcula o número de massa? O número de massa ele é calculado pela soma dos prótons e dos nêutrons. Os elétrons não entram. Por que os elétrons não entram nesse cálculo? Porque os elétrons apresentam massa desprezível. Tá? Então, o número de massa ele é representado pela letra A maiúscula e a gente pode calcular como prótons e nêutrons. Nós temos uma igualdade, né? O Z, que é chamado de número atômico, ele acaba sendo igual à quantidade de prótons. Por definição, esse número atômico é a carga nuclear, carga do núcleo. Como o núcleo tem prótons e nêutrons, né? O que acontece? A gente acaba tendo que esse Z é a quantidade de prótons. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Eu tenho em vermelhinho os prótons, em amarelinho os nêutrons e em verdinho os elétrons. O que acontece? Quantos prótons eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, aqui 4 prótons. Quantos nêutrons eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, qual vai ser a massa, né, desse meu átomo? Prótons mais nêutrons. Então, 4 mais 5 é igual a 9. Então, a massa, né, desse átomo está praticamente toda concentrada no núcleo, porque a gente conversou que a massa do elétron, né, é 1 dividido por 1836, é algo desprezível, certo? Bem, como é que a gente faz para representar, né, um elemento químico? De acordo com a IUPAC, a gente consegue fazer essa representação. O que é o IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada. A gente deve indicar o número atômico, né, que como a gente conversou, ele é similar à quantidade de prótons, né, e o número de massa, junto a esse símbolo. Então, aqui nós temos uma simbologia, tá, do nosso átomo, e aí nós temos o número de massa e um número atômico. Aí eu vou colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o carbono, o ferro e o cloro. Coloquei os 3 átomos, aí eu coloquei o nome do elemento, carbono. O número de massa dele é 12, o número atômico é 6. Como a gente está falando em átomos, né? Lembra que átomos têm aquela igualdade. Quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, o número atômico é 6, prótons 6, elétrons 6. Como é que eu faço o número para encontrar o número de nêutrons? Importante, né? O número de nêutrons a gente vai utilizar essa formulinha aqui. Se eu já tenho o número de massa e já tenho o número de prótons, eu consigo fazer um cálculo, né, que seria o número de massa menos o número de prótons, eu acho a quantidade de nêutrons. Então, nesse caso aqui, a gente tem 12 menos 6, 6 nêutrons. Aí eu fiz um exemplo para o ferro e um exemplo para o cloro. Ferro, número de massa 56, número atômico 26, é um átomo, né? Então, eu posso dizer que essa quantidade também é a quantidade de elétrons, como o número atômico é igual ao número de prótons, 26 e 26. Já o número de nêutrons é só eu fazer 56 menos 26. O número de massa menos o número de prótons, eu acho 30. Agora, no exemplo do cloro, o número de massa é 35, né? O número atômico é 17. Já o número de prótons, né, vai ser igual ao número atômico, 17. Como é o átomo de cloro, eu posso dizer que o número de elétrons também é 17.
Já os nêutrons é só eu fazer 35, que é o número de massa, menos o número de prótons, que é 17. Então, a gente vai encontrar que o total de número de nêutrons, né, são 18. Bem, quando eu tenho íons, o que seriam os íons, né? Os íons são elementos químicos, tá? Que tem uma desigualdade da quantidade de prótons e de elétrons. Qual é a importância quando a gente fala em íons? É importante lembrar que o átomo ele tem essa igualdade, prótons iguais a elétrons. Quando eu falo em íons, eu já tenho essa desigualdade, porque eles podem ganhar ou perder elétrons, com o objetivo de alcançar a estabilidade, sempre com esse objetivo, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um íon cátion. Cátion significa que ele perdeu elétrons. Então, vamos lá. Se eu tinha um átomo eletricamente neutro, tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, certo? Se o elétron é negativo e ele perde elétrons, ele fica o quê? Fica positivo, porque sobrou carga positiva. Mas ele tem que lembrar, ó, ele está positivo, mas ele perdeu elétrons, certo? Então, aí eu coloquei um outro exemplo que é o oxigênio. O oxigênio ele já é chamado de ânion nesse caso. Por quê? Ele ganhou elétrons. Então, ele tinha anteriormente, né? Ele tinha uma quantidade, agora ele ganhou mais 2. Então, se a gente fizer as contagens aqui, a gente vai ver que bate exatamente com a quantidade atual, né, de elétrons que ele vai ter. Isso mesmo, tem 10 agora. Ele tinha 8 e ganhou 2. Agora, se eu voltar aqui no berílio, o berílio ele tinha 4, perdeu 2, então ele só ficou com 2 agora. Aí, ó, o oxigênio, ele tinha 8 e ganhou mais 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, eu tô com o meu ânion de oxigênio, certo? Bem, então a representação, a partir do momento que eu tenho o átomo, a gente representa com o número de massa e número atômico. A partir do momento que eu formo íons, né, eu tenho a formação de ânions ou de cátions, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo uma representação no meu lado direito, né, que eu coloco a carga, tá? Se ele ganhou, se ele perdeu, e o número de elétrons que ele ganhou ou que ele perdeu. Então, fica menos N ou mais N. Esse N, ele representa um número de elétrons. Tá, e aí, em seguida, a gente começa a falar sobre o grupo ISO. O grupo ISO são elementos agrupados porque eles apresentam alguma igualdade, né? Então, os isótopos, eles apresentam o mesmo número atômico, tá? Então, são elementos químicos que têm os mesmos números atômicos, desculpe, mas apresentam um número de massa diferente. Então, aqui no meu caso, eu coloquei o cloro. Eu posso ter um cloro número de massa 35, um cloro número de massa 37. Mas repara que o número atômico deles é 17. Então, o número atômico ser igual, né, o número de prótons, significa que eles são isótopos. Tá? Eles são do mesmo elemento químico, só apresentam uma diferença no número de massa. Já os isóbaros, eles apresentam os mesmos números de massa, só que são números atômicos diferentes, são elementos químicos diferentes. Então, eu coloquei um exemplo, o cálcio e o potássio. Repara que 40, que é o maior número, né, que representa o número de massa, eles são iguais. Então, aqui a gente tem número de massa 40 e para o cálcio e para o potássio. Então, eles são elementos isóbaros. Os isótomos são aqueles que apresentam os mesmos números de nêutrons, tá? Porém com números atômicos e números de massas diferentes. Então, eu tenho que fazer o cálculo. 40 menos 20, eu vou achar 20 nêutrons. 39 menos 19, eu vou achar 20 nêutrons. Então, eles são isótomos. Então, repara, ó, o número de nêutrons, né, fazendo o número de massa menos o número atômico, eu encontro o número de nêutrons, 20 para o cálcio. Se eu fizer para o potássio, eu também vou encontrar 20. Então, eles são isótomos. Átomos isoeletrônicos. Isoeletrônicos são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Eu coloquei um exemplo aqui. O sódio, né? Nesse caso é o cátion do sódio, botei o ânion do oxigênio e o átomo de neônio. Ele teria 11 elétrons, mas ele perdeu 1, tá? Então, agora ele passa a ter 10. O oxigênio teria 8, mas ele ganhou 2, então agora ele passa a ter 10. E o neônio, ele tem 10 e não ganhou nem perdeu, ele já é um gás nobre.
tá? Então, ele não precisa ganhar ou perder elétrons para buscar sua estabilidade. A gente vai conversar mais para frente sobre isso, né? E aí vocês vão entender um pouquinho melhor qual é o objetivo de ganhar ou perder elétrons, dessa formação de íons. Bem, então aqui, número de massa, né? Número de massa do sódio, do oxigênio, do neônio. Vamos para o número de prótons, 11, 8 e 10. Só que aí a gente tem que levar em consideração a carga do lado direito, tá? Para poder descobrir a quantidade de elétrons. Essa carguinha vai me indicar se ele ganhou ou se ele perdeu elétrons, certo? Bem, a gente finaliza aqui, tá, pessoal? Eu queria falar com vocês que a gente vai ter uma... Queria falar com vocês que a próxima aula a gente vai dar continuidade, tá, a esse tópico. Agradeço aí a presença, né, a vocês estarem assistindo o nosso vídeo. Espero que tenha sido proveitoso, tá? Agradeço aí.